Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Então, Bárbara, para a discussão de hoje, qual foi o artigo que você separou para a gente aí? Sobre o que você vai falar com a gente hoje? Hoje eu trouxe um artigo original sobre o crescimento dos aneurismas de aorta ascendente numa larga escala de população, uma coorte muito grande, enfatizando o quê? Os fatores de risco associados e os eventos adversos relacionados a essa dilatação da aórtica. Então, vamos lá. Os aneurismas da aorta ascendente são muito frequentemente assintomáticos, todo mundo sabe, e eles complicam com dissecção, ruptura, podendo resultar na mortalidade até 1/4 desses pacientes. Então, esse estudo, ele avaliou a progressão de crescimento, não dos aneurismos, mas nas dilatações da aorta, e identificou os fatores de risco associados a esse crescimento. Então, os objetivos do estudo foram, primeiro, avaliar a progressão, ou seja, medir a taxa de crescimento. Eles falam dos aneurismas, mas nas dilatações da aorta ascendente. E segundo, identificar quais os fatores de risco determinam, assim, são associados ao crescimento dessa aorta ascendente. E terceiro, analisar a influência do tamanho, ou seja, o tamanho inicial da aorta medido pelo nosso eco, a gente que está ali medindo no dia a dia a aorta ascendente daquele paciente, se esse tamanho inicial afeta, então, a taxa de crescimento, ou seja, dilatações maiores crescem mais rápido ou isso não muda? Então, o artigo trouxe surpresas, né? Então, essa metodologia desse trabalho, a fonte de dados foram um banco de dados americano, incluiu 43 hospitais com critérios de inclusão. Então, os pacientes selecionados foram aqueles que tinham diâmetro inicial da aorta ascendente acima de 4 centímetros, que é muito comum na nossa população do dia a dia. Os exames foram realizados de 2009 a 2020 e o acompanhamento foi até 5 anos. Lógico que nesse meio tempo foram escolhidos pacientes que foram operados da aorta, então até 5 anos esses pacientes foram seguidos para chegar às conclusões. Esses pacientes foram divididos em grupos de estudos, ou seja, tamanho inicial da aorta contou entre 4 e 4,5, o segundo grupo acima de 4,5 a 5 e o terceiro grupo acima de 5 centímetros. Várias variáveis foram analisadas para ver se tinham importância nesse crescimento da aorta, ou seja, idade, sexo, diabetes, hipertensão, tabagismo e o tipo de válvula aórtica, obviamente. E o cálculo de crescimento, eles fizeram modelos estatísticos, então, bem específicos para estimar, então, essa progressão anual do diâmetro da aorta. Os pacientes desse artigo, a maioria foram homens, então, um total de quase mais de 3.600 pacientes, a idade média de 69 anos, são pacientes relativamente idosos, e os pacientes com válvula aórtica bicúspide, ou seja, bivalvular, tendiam a ser mais jovens, com estenose aórtica concomitante, mais comumente.
Aqueles com válvula aórtica bicúspide também bivalvulada, eles tinham também as características desses pacientes menos comorbidades, porque eles são mais jovens, logicamente. E, em particular, os pacientes com tamanho aórtico acima de 5 centímetros, na linha de base, de início, eles tendem a ser mais velhos e as comorbidades mais DPOC, maior incidência de trocas valvares prévias, em comparação com o resto dos pacientes que tinham aortas menores. Então, isso é uma característica que parece óbvia, mas, realmente, pacientes com válvula bivalvulada, eles têm menos comorbidades. Então, nós vamos ver qual foi o resultado. Então, nessa análise multivariada, a categoria do tamanho da linha de base, ou seja, o início da medida e a presença de estenose aórtica, hipertensão, diabetes, não foram associadas à medida anual de tamanho, ou seja, ao crescimento. Então, pelo contrário, a taxa de mudança de crescimento da aorta ascendente depende desse trabalho do tipo de válvula. Então, a mediana geral do diâmetro aórtico ascendente basal foi mais ou menos de 4,2, a média. O tempo de acompanhamento dos exames ecocardiográficos pareceu ser menor em pacientes com tamanhos basais de mais de 5, é lógico, esses pacientes tinham que ser operados mais rápido, mas o mais importante é, sim, que a gente sempre acha que o paciente já com estenose aórtica diabético, aquele paciente mais grave, vai evoluir mais rápido para o crescimento do aneurisma, mas esse artigo falou que não, que depende da válvula desse paciente. Então, nesse gráfico de outcome, né, de resultado do paciente, do segmento, né, do que aconteceu, 14% dos pacientes, vocês vão ver, passaram por cirurgia da aorta ascendente. Mais frequente naqueles pacientes, obviamente, que tiveram um diâmetro superior a 5 no diagnóstico inicial. 0,2% dos pacientes tiveram dissecção de aorta, e dos óbitos que foram obtidos no artigo, a maioria estava com diâmetro inicial de 4 a 4,5. Então, é aquela surpresa que a gente sempre tem. Não é todo mundo que morre de dissecção que tem aneurisma, né? A taxa média de crescimento da aorta nos pacientes que tiveram dissecção foi muito rápida, ou seja, 0,98 milímetros ao ano. Então, esses pacientes crescem rapidamente. Então, isso é um sinal de alerta para a gente, naquele paciente que a gente segue. E não houve casos de dissecção de aorta no grupo de válvula aórtica bicúspide. Mas os pacientes com válvula aórtica bicúspide, como a gente vai ver, enquanto a taxa de crescimento de média geral dessa aorta desses pacientes cresceu 0,08 milímetros por ano para todos os pacientes, inclusive, que tinham válvula aórtica trivalvar, cresciam muito pouco essa aorta ascendente. Os pacientes com válvula aórtica bicúspide ou bivalvular tinham um crescimento de 0,4, que é considerável, né? Então, a gente sempre tem que prestar atenção nesse paciente com válvula aórtica bivalvulada e ter um segmento mais de perto. Então, o artigo mostrou que os fatores de risco para o crescimento acelerado da aorta ascendente, primeiro é a válvula aórtica bivalvulada, que é o principal fator associado ao crescimento acelerado do aneurisma e da dilatação da aorta. O tabagismo e o DPOC são fatores também contribuintes. Então, quais são os achados principais do artigo? O que eles falam? Número 1, válvula aórtica bicúspide, esses pacientes têm crescimento mais acelerado. O tamanho inicial da aorta não foi preditor significativo de taxa de crescimento. Obviamente, quem tem mais de 5, a gente vai acompanhar mais, mas não teve tanta diferença se é 4,0, 4,5 para crescer, e sim a válvula aórtica, o bivalvular. E os casos de dissecção mesmo, esses pacientes tiveram um crescimento médio de quase 1 milímetro por ano. Então, esse crescimento foi bem rápido. Então, a mudança anual do diâmetro da aorta para pacientes com válvulas trivalvulares foi bem menor do que pacientes bivalvulares. E quais são as implicações clínicas disso, então? Isso que é o mais importante, né? A gente fazer, o que isso implica para mim? Que a gente tem que fazer um monitoramento individualizado e orientar esse paciente baseado no tipo de válvula, os fatores de risco. Isso a gente conversa com o paciente na hora que a gente está com ele lá. E o acompanhamento regular.
Valvar bivalvular, o paciente hipercístico, fuma, mais idoso, exames a cada 6 a 12 meses para monitorar esse crescimento aí. A gente tem que estratificar o risco, sabendo precocemente como é que são esses pacientes, os fatores de risco, a gente pode imaginar, então, o risco de complicação e prevenir as complicações, ou seja, intervenção oportuna para evitar dissecção. Então, a vigilância do tamanho da aorta é necessária para evitar resultados clínicos adversos, apesar que pode ser cara e demorada, né, para os pacientes e para os provedores, planos de saúde. Então, esse artigo vem para mostrar quem são as prioridades para um acompanhamento mais regular, para não onerar tanto o sistema, mas para não deixar o paciente também descuidado. E quais as conclusões? Bem, compreender, então, a história natural do crescimento dos aneurismas e se certos fatores de risco, então, doença valvar, tamanho da aorta, se eles podem influenciar o risco desses pacientes, é bom, porque melhoram as recomendações sobre o momento do exame de imagem, do acompanhamento e pegar esses pacientes antes que ocorram os efeitos adversos. Então, a identificação de intervalo adequado de acompanhamento por imagem é crítico para não sobrecarregar o sistema de saúde, sabendo que os pacientes, alguns são mais graves e outros menos. E o que o artigo chegou à conclusão? Que geralmente é 0,08 milímetros por ano que cresce uma aorta ascendente em todos os pacientes. Que a valvar bivalvulada, como a gente disse, ela cresce mais, e essa vigilância ecocardiográfica tem que ser adaptada, então, ao perfil de risco desse paciente. É isso. Trabalho muito interessante, Bárbara, e que traz, enquanto você apresentava aí, né, eu fui refletindo sobre algumas questões bem práticas, assim. O primeiro deles é o destaque que a gente tem que dar, que a gente tem que lembrar de que o paciente com válvula aórtica bivalvular, ele tem que ser enxergado não como um valvopata, mas sim como um portador de uma doença do complexo válvulo-arterial, aquela diretriz de 2021 de nomenclatura, diretriz mais recente, onde eles aprofundam ali na avaliação da aórtica bivalvular, eles falam muito sobre esse conceito, e eu acho que a gente precisa ter isso enraizado. Então, viu a válvula aórtica bivalvular, a gente tem que olhar de maneira mais cautelosa e mais assertiva ali para a aorta ascendente, para a arco aórtico, né? Vem a clássica associação com coarctação, mas em especial lembrar que esses pacientes, quando tem aneurisma, esse aneurisma cresce mais rápido e a gente tem que lembrar disso quando a gente for fazer essa avaliação. É sempre interessante, sempre que possível, né, se o paciente for seu ou for do seu serviço, você saber qual que era o diâmetro dessa aorta no exame anterior, para que você, ao fazer no exame seguinte, você saiba qual foi essa taxa. Às vezes o valor de 44 milímetros, pode não assustar muita gente, mas se esse diâmetro é de 39, 40 no ano anterior, provavelmente você tem que ficar preocupado com isso, né? Aqui eu falei números aleatórios, mas é só para dizer que o paciente com aórtica valvular ele tem que ser enxergado com um perfil de risco diferente, e a mensagem que você trouxe no final aí, de que o paciente, a gente tem que ajustar a nossa vigilância, isso vale até mais para os clínicos que pedem o exame do que para a gente, embora a gente tenha que estar ciente disso, né? Mas a gente tem que ajustar a vigilância para o risco do nosso paciente. A gente já fez um Echo Journal Club aqui sobre o paradoxo aórtico, há um tempo atrás. A gente discutia justamente que a maioria das dissecções ela acontece em pacientes com aortas de tamanho normal, embora o paciente com aortas dilatadas tenha um risco maior de apresentar dissecção de aorta. Então, o paciente que tem uma aorta grande, ele precisa ser acompanhado de perto, tá gritando ali, meu Deus do céu, opere logo, se for possível, me acompanhe muito de perto. Mas não esquecer que esses pacientes com aortas menores têm risco de dissecção também, e a gente tem que olhar para esses pacientes com carinho, né? Obrigada por nos acompanhar no Echo Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.